custo-benefício alto, bem bacana. E outros aí, 2.400 também. E aí eu fui tentar fazer alguns aí, poxa, acho que eu não joguei certo, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Fiz a minha contribuição pro xadrez aí também. Então, bacana isso aqui, das próprias partidas. Vamos ver isso daqui. E aí, esse daqui eu sempre vou recordar muito. Veio de um padrão, muito tempo atrás essa partida. Nossa, muito tempo, acho que não tem a data. Mas, ó, o que aconteceu? Eu tava de pretas. Hum, o chato, assim, né? O, a parte ruim da coisa é que era para eu levar o golpe. Era para eu levar o golpe aqui. Eu pensei, de pretas aqui, seguinte, sacrifiquei o cavalo, porque imaginei que na medida que ele tomasse aqui, que é a jogada, né? Eu vou estar recuperando um ataque, né? Um ataque bem feroz aqui. Ah, então, cravada, busquei aproveitar essa cravada aqui, e aquela cravada, aquela famosa cravada chata, porque a gente não tem um cavalo protegendo o outro, e o bispo não retorna, certo? E a torre também não tem condições de proteger esse cavalo. Eu pensei, bom, vou recuperar o cavalo aqui com um grande ataque. Então, pensei que estava bem aqui, poderia ter feito esse sacrifício, fiz esse sacrifício, mas está errado esse sacrifício. E o cara não acertou, né? Também 1624, né? Mas mesmo assim, eu também nunca suspeitei, nem suspeitava algo do tipo na partida, mas também o exercício em si se tornou um exercício de 2.500 e pouco, então é difícil também de ver essa circunstância aqui. Mas aqui a gente tem, nessa posição, acho que virar o tabuleiro fica mais fácil, né? Agora não vai dar para virar? Peraí. Tá, deixa eu voltar lá, que eu acho que fica mais fácil virado. Ah, aqui. Então, então, na verdade, é um sacrifício indevido. Tem uma retaliação. E é incrível. A retaliação se deve à existência do padrão de legal. O padrão, né? Ah, Poxa. existe um padrão de legal aqui, nessa posição. Então, posso tomar sem temer essa cravada, porque tem um padrão de legal. Impressionante. Que padrão que era esse? Olha só. Então, aqui se formou. É incrível. É difícil, a gente pode imaginar, pô, nunca vai se formar, mas é uma abertura totalmente diferente daquela que a gente viu na aula, né? Isso aqui é uma abertura que eu jogava muito incisiva aqui, especulativa, que eu jogava aí bem no início, quando eu começava nos torneios. Foi no torneio do Next até, essa partida. E eu jogava com uma galerinha lá que estava começando e testava umas aberturas muito doidas aqui, uma abertura bem doida realmente, e totalmente diferente do que a gente viu, mas aqui se formou o padrão de legal, as mesmas circunstâncias. Lembra quais eram as circunstâncias que a gente precisa para aplicar o legal? Cara, a gente colocava os cavalos um do lado do outro, basicamente. O rei não tinha muito onde para ir, né? Um negócio assim. É, assim, o que que eu preciso ter para aplicar o tal do cavalo E5? Quais são as circunstâncias que eu preciso ter? Ah. Então, a gente tinha lá que o rei não pode. Vamos voltar aqui, ó. O bispo não poderia ter saído porque o rei não poderia ir para a esquerda, um negócio assim. Ó, vou pegar lá o nosso tema. Opa, eu tinha. Então, só para a gente ver na prática pessoal até, né? Ocorrendo. Então, sempre é importante a gente ter isso em mente. Padrões. Vamos lá. Atitude legal. Poderia ser uma Philidor.
algo do tipo, uma abertura bem isso pode ocorrer, uma filha. Então a gente está formando aqui padrão de legal. Aqui formou o padrão de legal. Essas eram as circunstâncias aqui. Aqui a gente tem as mesmas circunstâncias que a gente tem lá, o principal que a gente tem lá. Que circunstâncias eram essas? Bom, o rei não pode ir para os lados, mais ninguém está protegendo a casa F7, além do próprio rei e o bispo. O bispo desprotegido, muito importante. A casa D5 acessível. E aí, os cavalos aqui, posição normal de cavalo, posição normal de bispo, digamos assim, né? Mas, essencialmente, o rei não pode ir para os lados, mas ninguém está protegendo essa casa F7, além do rei e do bispo, e acesso à casa D5. E aí, esse posicionamento normal. Se a gente olhar para essa posição aqui, a gente vai ter exatamente as mesmas condições. Não. O rei que não pode ir para os lados, mais ninguém que protege a casa F7, aqui nem o bispo está protegendo, então é só o rei, perfeito. Acesso à casa D5 e aquele mesmo posicionamento de cavalo e de bispo. É isso que eu preciso. Então aqui eu posso jogar cavalo E5. E aí, tomar essa peça aqui, né? Então, e aí vantagem, né? Vantagem decisiva, o rei tá bem estourado também, né? E acabei não recuperando a peça. Sacrifiquei a peça, era para eu retomar aqui, né? Era para eu simplesmente retomar, só que eu não posso retomar. E claro, né? Se tomar a dama aqui, é aquele mate, ó. Mate de legal. Mesmo mate de legal. Mesma Pô, configuração. muito massa. Bacana, né? Então, partida real minha. Parte chata é Sim. que era para eu levar o golpe. Claro, o cara não viu esse golpe todo. 2.500 e pouco, né? O exercício. E aí ele tinha 1.624. Nem eu cheguei perto de ver isso. Ele também não viu, passei. E aí fiquei com vantagem extraordinária, né? Fiquei com uma vantagem muito grande, que de fato ele não conseguiu proteger o cavalo, veio um ataque feroz aqui. Então, como é legal, né? Como é bacana, a gente está muito afiado taticamente, porque numa posição dessa ele está totalmente perdido de brancas, se ele não vê isso, ou ele está totalmente ganho, se ele vê. E é um padrão, é bem teórico. Então, foi uma partida real. 2.536, está cada vez mais difícil da galera acertar, por isso que é sempre importante a gente se atentar a esses detalhes também, porque fazem toda a diferença, como a gente vê aqui. Uma partidinha bacana aqui. Massa. Bom, voltando então para os nossos temas de ataques, a gente viu esses dois, Gambit Black e Bird Match, legal. E aí, agora a gente vai começar a ver um pouquinho o que eu gosto de chamar de correlação de mate. Correlação de mate é o seguinte, o checkmate, ele é um elemento. O vislumbre de um checkmate, ele é um elemento. Não necessariamente você vai ficar o tempo todo perseguindo o rei branco, o rei adversário, para dar mate, 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 mate. Claro, você sempre está atento ao mate, muito importante. Mas o que é interessante também perceber é o ganho de peça se aproveitando do checkmate. Não só ficar vidrado no rei, mas buscar aproveitar o mau posicionamento dele ou a circunstância de mate para ganhar peça, para ganhar material. E aí a gente sempre tem que fazer exercício de mate, a gente tem que sempre estar praticando exercício de mate, mate 1, mate 2, mate 3, exercícios mais fáceis, mais difíceis, enfim, para sempre estar com aquilo na cabeça, sempre estar com aqueles padrões, aquela padronização na cabeça, porque muitas vezes a gente vai dar mate, efetivamente, vai ganhar o jogo, porque o rei está muito, muito exposto, ou então a gente vai se aproveitar desse quase mate, digamos assim, desse quase mate, para ganhar peça, para ganhar material. E essa é uma posição clássica, uma posição marcante do xadrez aqui, uma das grandes posições do xadrez, de partida mesmo, real, entre Miquenas e Bronstein. Então, Bronstein está aqui de pretas. Existe um vislumbre de mate muito poderoso aqui, que está latente no jogo, que é o famoso mate de corredor.
certo? Mate de corredor, por quê? Por que que eu estou dizendo que existe um vislumbre de mate de corredor? Porque o rei está num corredor. O rei, se tiver um corredor aqui que ele tem limitado pelos peões. Sempre que esses peões estiverem muito colados no rei, ou se ele tivesse em G também, existe essa possibilidade de mate de corredor. E basicamente, se eu entrar com uma peça lá no final, bem entrada, eu ganharia o jogo, né? Então, simplesmente, esses mates de corredores sempre vão estar latentes no jogo. Quando o rei faz um roquinho e tal, peça vai, peça vem e tal, e, sei lá, do nada, entra uma peça aqui atrás, isso daqui é um corredor, o rei não consegue ir para frente. Então, sempre que o rei não conseguir ir para frente, existe essa possibilidade, existe essa latência, tá? E aqui, isso é bastante visível, porque existe acesso a essa última fila, e eu tenho dois atacantes, duas possibilidades de entrada aqui na última fila, para um defensor, isso chama atenção. Só que não é bem isso, porque a primeira coisa que a gente tem que ver é tentar sacrificar a dama, de fato, porque se aceita, aí sim eu consigo dar mate, não consigo proteger. Mas diante dessa, existe a defesa, não necessariamente eu preciso capturar a dama, por mais tentador que isso possa parecer, eu posso, tem outra forma, não só capturando a peça, mas interceptando a peça. Essa seria a defesa adequada para essa jogada. Então, acaba se defendendo aqui em todas as variantes, tá? Então, claro, a gente tem que ver o mais óbvio, o mais direto, que seria tentar sacrificar a dama, mas aí, não sendo tão óbvio, tão direto, a gente tem que procurar outros elementos. E aí, por isso que eu gosto sempre de ensinar meus alunos a tática em cima de peças, porque agora a gente vai mesclar essas circunstâncias de mate, essa possibilidade, essa latência de mate de oitava, com outros problemas da posição das brancas. Ou seja, aqueles problemas clássicos, aqueles mau posicionamento de peças, aquelas fraquezas potenciais, que eram três. Não sei se você se recorda, os três princípios do ataque no xadrez, né, da tática. Sim, pressa solta, Uhum. o raio-x, né? Um negócio assim, que é a peça tá atrás de uma peça, né? A gente poder atacar ela. E outro tinha a ver com você dar o cheque, alguma coisa do gênero? São três fundamentos. Peça desprotegida, né? Peça solta, no bom termo português. Peça solta. Peças alinhadas. Isso, Peças alinhado é o alinhadas. raio-x. Aham. Isso, que aí você acaba espetando, raio-x, enfim. Que essencialmente é um golpe duplo, né? A gente sempre está buscando o golpe duplo. Assim, os ataques mais bem eficientes no xadrez, a gente busca atacar duas coisas ao mesmo tempo. Então, um raio-x, um espeto, nada mais é do que atacar duas coisas ao mesmo tempo. Que tem que estar alinhado, né? Tem que estar numa mesma diagonal ou numa mesma linha. Só para ilustrar. Né? Então, se eu ataco assim uma peça assim, é um ataque duplo que está alinhado numa mesma diagonal. Analogamente, se eu tivesse um negócio assim e pegasse aqui a torre e ataca aqui, também é um ataque duplo, um ataque direto e um ataque indireto. Então, que também está alinhado em linha, aqui, né? Alinhado numa linha reta. Então, alinhamentos podem se tornar um problema no xadrez. Quando duas peças estão numa mesma linha, numa mesma diagonal. Isso pode ser um ponto de ataque, fator de ataque. Então, peça desprotegida, peças alinhadas e, por fim, peça com pouca mobilidade. Peça com pouca mobilidade também pode se tornar um problema no jogo de xadrez. Tem uma famosa posição que é da Rui Lopes, que ocorre mais ou menos isso, né? Esse bispo ele fica um pouco sem mobilidade, que é o seguinte, se eu jogar D4 aqui é um erro, né? É um erro Sim, porque posso tomar, e vem C5, né? Não necessariamente, e depois vem o C4 em algum ponto aqui, né, nessa posição. Agora não porque tem a torre, mas tem umas sacadas assim, né? Que eu jogo.
o C4 Sim. depois, que o bispo fica preso, né? Tem que tirar a dama e depois acaba jogando C4. Nessa posição ainda não, que tem dama D5. Mas tem cavalo F6, a pessoa joga cavalo F6 antes, depois C5, C4. Mas só para ilustrar que existe essa possibilidade de peça presa, que também é um elemento de ataque, ou seja, peça com pouca mobilidade. Essa peça está com pouca mobilidade, ela tem só uma diagonal. Se eu tampo essa diagonal, ela acaba caindo, né? Então, peça com pouca mobilidade também é um problema no xadrez. São esses três fundamentos: peça desprotegida, peças alinhadas numa mesma diagonal, numa mesma linha, ou então peça com pouca mobilidade. Isso pode se tornar fraqueza no xadrez. Então, sempre que a gente quiser atacar, a gente vai ter que visualizar não só o rei adversário, o meu também, claro, óbvio, né? Sempre visualizando. Mas se eu quero atacar meu adversário, olhar para o rei dele, ver se de repente tem um mate ou uma circunstância de mate, e olhar esses três fatores: peça desprotegida, peça alinhada ou peça com pouca mobilidade. E aí é aqui que o Bronstein começou a aprofundar a análise. Ele sabe que tem um panorama aqui de mate de oitava, mas não está fácil ainda de dar esse mate, não está surgindo esse mate. Falta fazer alguma coisa, falta implementar, falta ajustar alguma coisa. E aí ele foi atrás de outras fraquezas das brancas. Então, dentro desse escopo que a gente acabou de falar, desses três princípios, que outros problemas as brancas têm nessa posição? Cara, essa dama ali não parece estar muito boa naquela posição. A dama em si está desprotegida, digamos assim. Hum. Só que é difícil atacar uma dama, ela acaba se protegendo muitas vezes, e como ela tem bastante mobilidade, ela acaba protegendo bem. Ela é uma defensora da oitava fila, né? Da última fila. Faz com que esse golpe não funcione. Então, é interessante perceber isso. Existe um defensor direto e existe uma defensora indireta, mas os dois estão defendendo, de certa forma, a oitava. Então, se é tão importante, essas duas peças, posso tentar desviá-las também. Se eu desviar alguma delas, eu estou dando mate, correto? Então, se Sim. eu desviar de uma maneira eficiente e forçada essas duas peças desse contato, eu estou ganhando o jogo, né? Estou dando mate. Por isso que eu tava pensando em bispo F5, mas não sei se isso vai ajudar. Isso quase todos os alunos citam bispo F5. É uma primeira tentativa, é aquela coisa, a gente tem que olhar para o mais simples, esse é o lance mais simples da posição, depois que a gente tenta aprofundar, mas não é forçoso, né? Eu Sim. não consigo forçar o descole, ela descolar desse contato, ela pode continuar aqui, pode ir para lá, pode ir para cá, enfim, eu não consigo forçá-la a descolar dessas casas finais aqui. Mas é uma tentativa, melhora o bispo e tal. Seria um lance estratégico, assim, um lance de posicionamento, mas existe um lance tático, um lance brutal, um lance agressivo, tá? E é difícil de achar ele, não é tão simples de achar ele, é um lance criativo. Para achar ele, a gente tem que identificar as fraquezas agora. A gente tem que fazer aquela anamnese da posição e identificar as fraquezas. Então, dentro daqueles três escopos, né, que fraquezas você acha que a branca tem aí? Ou que alinhamento? Que peça alinhada? Será que tem uma peça presa, uma peça com pouca mobilidade? Será que tem uma peça desprotegida? Será que tem peças alinhadas aí? É isso que a gente tem que ver nessa posição. Olha, desprotegido que dá para pegar, não consigo pensar em nada além da dama. Alinhado tem a dama e o bispo, e com pouca mobilidade, não sei, todas estão se mexendo bem aí. Sim, Tirando essa torre que tá meio estranha ali também, mas B, em B4, né? tá um pouco estranha. Se ela tivesse no normal dela, que seria lá na oitava fila, na primeira fila, todo esse mate não serviria. Imagina, se tivesse uma torre por aqui, seria sempre três defensores contra dois atacantes. Aí todo esse mate não existiria, toda essa bagunça não vai existir, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é curioso, né? Quando a gente busca fazer um lance
extravagante, tomar cuidado com o que ele normalmente defenderia. Ele normalmente defenderia a oitava fila e nada de mate de oitava nessas circunstâncias. Talvez essa torre não fosse tão grave se tivesse jogado um H3 antes, né? Aí, beleza, eu poderia tentar caçar esse peão, alguma coisa assim, mas é, é, é suspeito, assim, é alarmante um pouco você ficar brincando com a torre para lá e para cá, e sendo que você tem os vislumbres de mate. Mas ok, apesar de ela estar estranha, ela em si não é um problema, porque está protegida, digamos assim, e tem mobilidade ainda, tem algumas casas, né? Tem algumas casas de retorno, enfim. Não está levando ataque também, isso é bem importante. E, por exemplo, difícil de levar um ataque aqui, né? Não tem bispo, não tem peão para atacar, então, apesar de estranha, beleza, se mantém. Então tá, daí você viu esse alinhamento, mas tem outros alinhamentos, não só de peças. E tem uma peça desprotegida aí, que vale a pena investigar. Qual é? Tem outra peça desprotegida. O peão de D5? Peão de. D5. Aí está protegido, bem protegido. É, só que pela dama, né? Ah, é, pelo bispo também. Ah, É peça desprotegida. cara, não sei, parece tudo muito razoável aí nas brancas. Além da dama, tem outra peça desprotegida. Hum, Então, esse é um exercício legal, assim, quando você está na dúvida de que lance fazer, está treinando tática, né? Essa análise de peça desprotegida, pressões diretas, pressões indiretas, elas vai te dar um bom norte, assim. Então, primeira coisa para A acertar. torre não tá protegida em A1, né? Mas. Exatamente. Então, aqui a gente já está começando algumas coisas, a gente já está começando a desenhar algumas coisas, ó. Isso é interessante, tá? Então, existe essa peça desprotegida, isso é uma característica da posição. Ok, é a única, além da dama, é a única peça desprotegida dessa posição. Ok. E beleza, peça alinhada agora. Vamos ver todos os alinhamentos possíveis. Tu viu isso aqui? É, tem peão A3 e torre A1. Peão Tem, A3, ok. Tem esse alinhamento, ó. Legal. tem torre B4 e peão B2 também. Isso. Tem peão A3, dama D3, bispo B3, né? Ah, esse aqui, o maiorzão aqui, né? Beleza. Alinhamentos em linha. Agora alinhamentos em diagonal. Será que tem algum? Não tinha cor, não. Ah, tem ali o bispo com o peão e com o próprio Isso. rei, né? Tem Sim. esse grande E também o peão com a torre. peão com a torre, E beleza. torre com peão, e peão com bispo e tudo mais. Ok. Legal. Aí tem alguns que a gente descarta logo, né? Porque aparentemente parecem bem protegidos. Mas tem uns que chamam a atenção. Qual que deve chamar a atenção aqui? Quando a gente consegue juntar coisinhas. Então a gente tem um negócio aqui que começa a juntar as coisinhas. Olha só. Tem essa torre desprotegida, primeiro ponto. E tem um alinhamento com ela, que é este. Só que olha que interessante. Existe já duas coisas, já é um alarme. Isso já aponta o tino tático aqui, o faro tático. Uma peça desprotegida com um alinhamento. Além disso, essa peça está levando pressão indireta da dama. Sim. Então, são três coisas, olha só. Alinhamento, a peça desprotegida, pressão indireta da dama, e tem um outro fator. Tem uma outra pressão indireta nessa posição bastante importante das pretas, que também vai mexer nesse complexo. Bem, a torre em A8, né? Tem algum ataque ali também. Exatamente, também existe essa pressão indireta aqui. Então veja agora como as coisas estão juntando. Existe uma peça desprotegida que é um grande elemento, grande alarme da posição, uma peça desprotegida, um alinhamento, que também é um ponto de ataque,
e pressão em cima desse alinhamento, em cima dessa peça desprotegida, e pressão indireta, né, também em cima dessa peça desprotegida. Existem duas pressões indiretas, existe a peça desprotegida e existe o alinhamento. Então, é por aí o jogo. E aí, juntando tudo isso, juntando essas fraquezas estruturais, posicionais das brancas, junto com o vislumbre de mate, Bronstein acha um lance brilhante aqui que ficou para a história do xadrez, que é torre por A3. Exclama. Realmente exclama. Uma jogada brilhante. Uma jogada brilhante. Brilhante porque não tem captura boa nessa posição. Não tem jogada boa nessa posição. É umas linhas aí que ele tem que perder a Putz, é dama. verdade, né? Nossa. Agora a gente começa a entender por quê. Como eu tinha comentado, se qualquer uma dessas peças perde o contato com a oitava, é mate. Aí, de fato, é mate. Pode ser que dama também, é mate também. Daí o sacrifício de dama faz sentido agora, né? Porque falta, desvia um dos defensores da oitava. Então, qualquer peça que tome aqui, desvia é mate. E se tomar de peão, cai a torre desprotegida. Cai a torre desprotegida, que é a mate também, né? Por exemplo, se o cara jogar aqui, aí outra torre entrando lá, dá checkmate. Então, torre 3, torre por A3. Ganha a partida, mas que fecha a partida, né? Não tem muito o que fazer, né? Se, por exemplo, o cara jogar aqui para proteger a torre, optou uma torre e faltou defensor, eu entro de volta, né? Tô de novo com mate. Se não me engano, ele tinha que jogar a torre voltando, essa torre de B aqui, alguma coisa assim. É, não pode trocar na oitava, daí ele toma aqui e perde a dama, assim. É terrível, né? Então, torre A3. E aí a gente vê um exemplo da consumação de um vislumbre de mate, uma correlação de mate de oitava, agregado ao mau posicionamento das peças, agregado ao posicional das peças brancas aqui. Como isso se junta de uma maneira coesa e harmônica, né? Então, por mais que seja brilhante, existe todo um conceito por trás que faz sentido, se a gente juntar as coisas, né? Uma partida bem legal que eu gosto de trazer. E aí, para não levar esses golpes, o pessoal tende a fazer a famosa orelhinha ali, né? Para não levar esses golpes de oitava. Aí o rei sempre escapa, né? Isso é muito comum. Então, isso escapa dos mates de oitava, ok, mas existe um outro padrão de ataque, que é esse estilingue aqui da dama e do bispo atacando a orelha, abrindo a posição. Então, isso é um padrão de ataque. Quando a pessoa tenta aqui fugir do mate de oitava, fazer a orelhinha, mas um bispo com a dama para atacar lá e para abrir essa posição. E aí o conceito é o seguinte, sempre que você quiser estourar a posição do rei adversário, aqui estourar a barreira, os soldados, os guardiões dele, você vai ter que atuar com a sua dama e sua torre. Isso é um tema importante. Se você abriu colunas, essencialmente você está abrindo colunas, você vai atuar com sua dama, lógico, sua peça de ataque mais poderosa, mas a tua torre tem que entrar no jogo também. Então isso é bem comum desses padrões que você estoura aqui, que você sacrifica em cima desses peões. Você precisa de uma torre. Claro, as circunstâncias elas vão divergir muito. De repente você tem um cavalo bem posicionado ali e tal, mas normalmente quando você quer estourar esses peões, você vai precisar do apoio da dama e da torre. Então aqui acaba funcionando. A pessoa não pode aceitar sacrifício aqui, porque a dama e a torre acabam entrando muito fácil, né? A torre vai entrar muito fácil aqui e não tem nem como escapar, né? Porque leva esse mate. Então aqui ele nem pode aceitar esse peão, que a torre está muito bem preparada para entrar aqui com cheque e ser um ataque devastador, tá? O ruim é a torre estar naquela posição, né? Normalmente, claro, é bem esquisita essa torre aqui, mas às vezes tem uns levantamentos por aqui, as pessoas jogam lá A4, A5 e jogam torre A3 em algum ponto, né? Enfim, só para ilustrar o ataque, mas o que eu quero dizer é, se eu vou estourar, é importante
não necessário, digamos assim. O xadrez ele é rico em possibilidades, mas é interessante você ter um apoio de uma torre, se você quer estourar essa posição. Tem até uns exemplos bem famosos que a gente vai ver que isso ocorre. E aí, nesse sentido, esse exercício aqui, eu estava treinando, estava fazendo as minhas táticas aqui, ó, e, e aqui existe o padrão também dessa orelha, padrão de orelha que a gente diz. Então, claro, agora eu estou dando uma bela de uma dica do que tem que ser feito nessa posição, mas quando você pega e estuda esse exercício, na época ele tinha 2.400 quando eu fiz, você fica imaginando um monte de coisa aqui, né? Você fica imaginando, sei lá, avançar o peão, depois apoiar com a torre. Essa jogada eu lembro que eu pensei muito, fiquei pensando muito, atacar o cavalo, fazer uma pressão indireta lá, pensei pra caramba nessa jogada. Não é a certa, tá? E aí você fica matutando várias coisas. Ah, jogar E6 primeiro, para depois bispo aqui, sei lá, um monte de coisa que você fica imaginando, né? E, na real, aqui é para dar o golpe do bispo na orelha, tá? Então, bispo por H6, G por H6. Esse é o padrão que existiu aqui, tal como a gente viu lá, o padrão da orelha, né? Tem uma orelhinha, tem um bispo apontando, chama muita atenção eu fazer esse sacrifício de fato, até porque minha dama parece bem posicionada aqui, né? Uma coluna já. Só que o que eu preciso? Preciso jogar com a torre. Então, se eu quero fazer esse sacrifício, eu preciso, de alguma forma, jogar com a minha torre também. Então, o que a gente tem que imaginar é o que vem depois de G por H6. Esse é o lance coringa. Depois que eu jogar G por H6, o que eu faço para tentar jogar com essa torre de C? Se quiser arriscar. O melhor seria se não tivesse ninguém ali, né? Pra poder pôr a torre em C3, mas não dá pra pôr ela em C3. Uhum. Talvez ameaçar o cavalo com torre B1, mas não precisa ser forçado também. Ele pode sair, por exemplo, para D3 e defender o ataque em B4, né? Daí não tem torre indo pro lado do rei. Ah, se eu simplesmente colocar em F1 também não serve para nada. Não me parece servir para nada, pelo menos. Também não é forçante, né? Demora um pouco, né? Você não tá. O lance ele tem que ser ameaçador. Se você atacar o cavalo, vai ser um ataque. Aí ele vai tirar o cavalo. Simplesmente tira Hum. o cavalo. E você ainda não está atacando o rei, não entrou no rei ainda. Você vai precisar, sei lá, dois, três lances, partida roda, né? E Hum. lembrando, você sacrificou o bispo. Tá com o bispo a menos. Ele tá Ah, com... então sacrifica ele aí. Eu pensei que. podemos jogar assim, ó. Podemos jogar Tá, assim. então tá bom. Sei que eu tinha que fazer alguma jogada antes disso, mas beleza. Não, essa posição Agora. ah, tem que ir pra cima desse cara, né? tem que ir pra cima, exato. Como, velho? Algum chequinho? Tem chequinho, né? Tivesse um chequinho. Tem mais uma jogada que aí eu fiquei pensando bastante, que é bem tentadora, mas também que é errada. O conceito é apoiar com a torre, né? Vamos lá. Claro. Rapaz, tá difícil, hein? Como é que eu vou trazer essa torre pra lá, meu Deus do céu, velho? Talvez torre C6, né? Mas não sei se isso é forte o suficiente. Bastante forte. Esse 6 é bastante forte. Perceba, a dama já está bem posicionada aqui. Eu simplesmente quero fazer um mate de escadinha aqui, né? Você jogar a torre O próximo lance é mate, já se não fizer nada, é verdade. esse monte é mate. E outro lance muito tentador que
fiquei pensando muito aqui, seria a dama H4, para atacar aqui e atacar lá, né? Sim. Também parece bem tentador, só que assim, pode até capturar o peão. Olha só que sacada, olha só que lance, né? Sim. O cheque paralisante. É horrível. Olha que defesa maravilhosa, né? Sempre nas tuas combinações, no teu jogo, nos teus lances, enfim, no que tu quiser fazer no jogo de xadrez, avaliar se o cara não tem um cheque. Porque olha a cortina de fumaça que esse W6 faz logo de cara já. Ataca o rei sai, cavalo volta, torre não vai mais para C6 com o lance certo. O cara tampa aqui que protege lá com esse cheque maravilhoso. É impressionante. Sim. O cheque, ele é fenomenal pro jogo de xadrez. Caramba, uma jogada, acabou o ataque. Estragou tudo, né? Estragou tudo. Sim, E as brancas estão ganhas aqui. De repente, está completamente destruído aqui, sem chance, né? Então, sim. com um cheque. Com um cheque paralisante, né? Então, essa jogada falha. E aí, a torre C6 mesmo. A torre C6 é muito forte. Eu vou dar mate, né? E agora sim faz total sentido. Por exemplo, se o rei proteger, agora esse dama da H4 é terrível, porque não tem o cheque, né? Não tem o cheque paralisante, estou atacando lá, estou dando um ataque feroz por aqui. E, bom, ele pode sacrificar aqui pela dama, não vou entrar em detalhes, mas esse peão bem avançado e o rei exposto, a vantagem decisiva para as brancas. Ele pode fazer isso, mas é fácil de ganhar de brancas. Quer dizer, é, é longo, mas é tranquilo de ganhar de brancas. Só não vou mostrar aqui para a gente ver outras Sim, coisas. E, na verdade, existe uma outra defesa. Aí é por isso que o exercício ele é difícil, ele é 2.400. Primeiro, porque você tem que ver um padrão bem escondido aqui, digamos assim, não tão comum. Depois, esse lance coringa, que é o torre C6. Tem que entender esse padrão que tem que trazer a torre. E agora tem uma defesa, assim, bem sutil, que é o ponto que eu quero tomar aqui, né? Não posso proteger de rei. Não ficou demonstrado. Mas existe uma outra maneira intermediária de proteger esse peão, de impedir que essa torre chegue lá. Além de, claro, tomar de torre aqui, né? Tomar a torre. é de sacrifício, claro. Ah, avançar o peão de F7? Exatamente, né? Obstruir por algum momento, obstruir aqui o ponto H6, de maneira a trazer a dama, né? Trazer a dama depois para a defesa. E aí começa a diabruar. Aí que começa o exercício, para tu ter uma noção. Aí tem vários lances, o exercício é muito longe, na verdade. E aqui o lance tem que ser dama H3. Meu Aí Deus. você acerta o lance. É, tu continua ameaçando, né? A grande sacada é entender por que dama H4 não é tão bom, que parece bem bonito, porque fica de pressão indireta na torre e também quer ameaçar aqui. Parece que é a mesma coisa, mas faz uma diferença brutal. Aí eu deixo como tarefinha, tá? Não vou entrar nessa sutileza, mas o que eu quero mostrar com esse exercício aqui, ele é um exercício, tá? Ó, se você ver aqui, ó, única jogada bispo H6, o resto tá tudo perdendo para as brancas, né? Ô, Matheus, eu preciso receber um cara que vai arrumar minha bicicleta. Cara, eu só vou lá embaixo e ele vai ficar arrumando aqui, então me dá 30 segundos, beleza? Beleza, show de bola. Tá bom, só um instante.